graça e paz. Você está no canal Gleide Lima, temas polêmicos, e nós estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo. E o nosso tema hoje, queridos, nós vamos falar sobre regra ou entrega. Nós sabemos que a regra está muito baseada no fazer e a entrega no ser. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu trouxe algumas definições aqui sobre regra e eu queria que você entendesse. A primeira definição diz assim: aquilo que regula, dirige e rege. A segunda definição diz assim: norma, fórmula que indica o modo apropriado de falar, de pensar, agir e em determinados casos. Aí tem a terceira definição de regra, diz assim: aquilo que foi determinado ou se tem como obrigatório pela força da lei e dos costumes. Então, queridos, o que eu quero falar mediante essas definições e sobre esse assunto? É que muitas das vezes as informações que vêm até nós, ou o modo que muitas das vezes as pessoas nos apresentam o evangelho, muitas das vezes nós acabamos formulando as pessoas sem demonstrar a elas o verdadeiro amor de Cristo, né? Nós vemos isso hoje, nós vemos que as pessoas hoje, muitas delas, né, queridos, muitas delas são pessoas rotuladas, pessoas formadas mecanicamente, mas quando nós vamos buscar o verdadeiro fundamento, muitas das vezes a pessoa não conhece, ela não sabe, a pessoa não consegue, ela não dá fruto. Por quê? Porque ela não foi, vamos falar assim, ela não foi formada, ela não foi levada a pessoa que verdadeiramente forma ela, né? Ela não conhece o verdadeiro sentido do evangelho. Ela não sabe o tamanho da entrega e do amor de Deus através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Então, queridos, é isso que eu gostaria de falar, sabe? Formular as pessoas sem demonstrar a elas o verdadeiro amor de Cristo é o mesmo que, eu vou dar um exemplo aqui, é o mesmo que a farmacologia, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. O médico estuda as causas e os sintomas, não é isso? E o farmacêutico, ele estuda, segundo os sintomas, a fórmula certa da resposta para esses sintomas, né? Essas causas que as pessoas sentem. Só que tem uma coisa engraçada. O farmacêutico estuda a fórmula, mas ainda assim, ele não prescreve, queridos. O paciente precisa passar pelo médico, o médico precisa diagnosticar os seus sintomas. E aí, então, sim, depois de diagnosticado, o médico prescreve, né, uma receita que o farmacêutico vai, segundo o seu conhecimento de fórmula, manipula esse remédio para o paciente. Então, o que eu quero dizer novamente? Que é um processo que nós temos que andar juntos, não é? Cada um na sua função. Veja que o médico tem a sua função essencial e o farmacêutico também a sua função essencial. Mas muitas das vezes no evangelho não funciona assim.
Muitas das vezes no evangelho nós queremos atropelar o médico. Pelo fato de nós termos a credibilidade de ser chamados por Deus para pregar o evangelho, muitas das vezes nós esquecemos o nosso verdadeiro lugar. Nós já achamos que somos o médico e já não queremos mais respeitar o diagnóstico, nós não queremos mais respeitar a prescrição e nós não queremos mais apenas só manipular o remédio para o paciente. Nós queremos fazer toda a parte e não nos cabe, queridos. Não nos cabe, porque o médico da igreja é o Senhor Jesus. Então, o nosso dever, o Senhor Jesus, ele representa o médico da igreja. Ele é o salvador da igreja, ele é o fundamento, ele é a base. E muitas das vezes nós podemos ver que nós estamos estruturados em costume, religiosidade, em placa, em divulgação humana, menos na base e no fundamento do Senhor Jesus, menos na verdadeira base, que é Cristo, queridos. Então, nós temos que trabalhar respeitando que Jesus, ele é o Salvador. Ele é o Salvador da igreja. Nós temos que fundamentar a igreja do Senhor no Senhor Jesus. E nós vemos que muitas das vezes a igreja não está fundamentada no Senhor Jesus. Então, nós temos que trabalhar em parceria. Nós não podemos esquecer que somos discípulos do Senhor Jesus. Então, ele é o médico, ele passa a prescrição, ele faz o diagnóstico e nós, segundo a prescrição, o diagnóstico, nós manipulamos o remédio para as pessoas. O que significa isso? Traduzindo para o evangelho. Nós devemos instruir as pessoas, levá-las ao fundamento, que é o Senhor Jesus, que é o médico da igreja. Nós devemos, à luz da palavra de Deus, levar as pessoas a ter um encontro com esse médico. E o que se passa entre a pessoa, o diálogo da pessoa com esse médico, queridos, é uma parte individual, que nós não devemos nos meter. Não cabe a nós. Imagina que você vai ao médico, aí chega lá, você não tem liberdade de ter uma conversa com esse médico para dizer o que você sente, para dizer sobre o que se passa, porque tem terceiros dizendo, isso aqui você não pode falar para o médico, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado, tal coisa assim. Nós nos tornamos pessoas mecânicas, rotuladas. Nós estamos deixando de ser pessoas verdadeiras, deixando de abrir o nosso coração ao Senhor Jesus por causa de rotulação de homens que acham que podem ocupar o lugar do fundamento e do médico. Então, queridos, esse é o tema que eu quero deixar aqui hoje. Gostaria muito que você fizesse uma reflexão sobre esse assunto. Tanto nós, tanto membros como discípulos, como pregadores, ministros do Evangelho, nós precisamos fazer essa reflexão. Porque é muito fácil dizer que as pessoas não querem o Evangelho. É muito fácil dizer que as pessoas não querem nada. É muito fácil dizer que o povo não quer obedecer. É muito fácil dizer
que o mundo está perdido e que vai ficar cada vez pior. E a igreja cada vez mais vazia, queridos. Então, é necessário que nós venhamos fazer essa reflexão. Porque onde o fundamento chega, o fundamento é o Senhor Jesus. As pessoas são impactadas. As pessoas são tocadas. E o melhor, as pessoas são transformadas. Em primeiro lugar, não é pelo poder de Cristo, mas é pelo seu amor, pela sua entrega. Nós vemos o Senhor Jesus usando o seu poder em cura, em libertação. Mas em transformação de vida, nós vemos a sua graça, o seu favor, o seu amor, queridos. Eu posso imaginar que diante desse tema, está faltando a nossa entrega. A nossa entrega de forma do amor incondicional, mostrar às pessoas aquilo que realmente o Senhor Jesus é. E nós vamos falar sobre o amor incondicional, nós vamos falar sobre o amor sacrificial, que é o amor do Senhor Jesus Cristo. Não pode ficar encoberto. O fundamento de Deus ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, não pode ficar encoberto, queridos. O mundo precisa saber o tamanho do amor de Deus através de Cristo Jesus por cada um de nós. Então, aqui eu encerro esse tema de hoje. Se esse tema fez algum sentido para você, se você gostou desse tema, compartilhe nossos vídeos, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal para que você venha acompanhar mais vídeos. Nós vamos abordar diversos temas. É claro que muitas das vezes vai sim gerar polêmica, mas é necessário ser dito, é necessário falar, e nós vamos falar de muitos outros assuntos. Claro que com respeito, com moderação, mas nós devemos sim revelar ao mundo o amor incondicional do Senhor Jesus por cada um de nós, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.